E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast. A gente tem dois convidados hoje, a gente vai fazer com um, depois com o outro. São duas celebridades aqui do esporte, tá? Então seja muito bem-vindo vocês, seja muito bem-vindo também meu convidado. A gente vai apresentar ele já já. É um cara fora da curva, vou até pegar aqui o que ele tem para mostrar para vocês, mas olha só. Primeiro lugar na categoria dele, desse Ironman 70.3 que teve aqui agora em Fortaleza. Então, não vou enrolar muito não, vou convidar ele para começar a se apresentar aqui para vocês conhecerem. É uma pessoa já muito próxima da gente há muitos anos, mas eu quero que ele conte um pouco da história dele. Seja muito bem-vindo, João Martins. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me chamo João Martins, pratico o esporte triatlon e a cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais para adquirir experiência e conseguir fazer o que é nos dado a oportunidade, no caso desse 70.3 Fortaleza, que foi uma excelente festa. Convidar todos que tiverem a oportunidade para no próximo ano estar atravessando a linha de chegada comigo. Show de bola. João, mas quando é que você começou no esporte? Eu sei que foi muito pequenininho, uma galera, a turma do seu bairro, como é? Como foi a história? É uma história boa. Eu comecei ali em 98 na natação, 1998 na natação. 98 eu era menor de idade nessa época. Era aí, menor. Nada, foi no clube náutico ali, eu ia só pra brincar mesmo. Com o tempo depois, teve o projeto da FETRIES, que eram os Novos Talentos, 2006. E aí logo em seguida teve o alto rendimento. Com esse alto rendimento a gente começou a fazer das provas estaduais, conseguiu aumentar um pouco mais esse leque, né, para provas nacionais e depois conseguindo a classificação, fazendo o possível para ir para provas internacionais. O João já teve... O João tem história. O João já foi para o Mundial no Havaí. O João foi na França, ano retrasado, né? No ano da Copa. Aliás, no ano do Covid. Foi, 2019. 2019 o João foi disputar o Mundial do Ironman lá na França. Já foi no Havaí. Ou seja, é uma pessoa que tem muita história. Mas me conte aí, João, algum perrengue, alguma coisa assim do esporte que te trouxe lembranças, que traz lembranças boas para você? Cara, o esporte ele sempre dá as condições necessárias para a vida, né? O movimento. O próprio nome vida, que é a vitalidade que deriva do grego latim, que é o movimento. Sem o movimento, sem a vida, você não consegue mais nada, né? Então o esporte ele te dá esse movimento, te dá uma vida mais ativa. E todos esses momentos que me trouxeram até aqui foram para trazer toda essa experiência e passar para todo mundo até onde que você consegue chegar e que ainda é só o começo. Top. Não, na verdade eu sempre falo isso, que o esporte é vida, principalmente porque ele consegue transformar muitas vidas. Às vezes, e eu até falei isso essa semana, às vezes o atleta ou a pessoa, né, um jovem, ele tem alguns caminhos para seguir, alguns desses caminhos podem ser errados, mas o esporte guia ele para um caminho mais digno, hierárquico, com disciplina, com alimentação dentro dos limites de possibilidades, com alimentação um pouco mais saudável. E aí você vê muitas pessoas que poderiam estar no caminho errado, mas que o esporte salvou. Então, eu acho muito interessante conhecer atletas que vieram de projetos. Eu sei que o projeto é muito bonito, o projeto do Cuca, e faz com que pessoas tenham oportunidades de realmente levar o esporte para a vida e levar uma vida esportiva. Acho muito legal isso, João. Demais, é muito interessante. No começo mesmo de tudo, a nossa federação, a FETRIES, ela não existia. E aí, com o tempo, a Tessia, que é filha da dona Fátima, competindo as provas fora, a mãe dela se apaixonou pelo esporte e trouxe esse projeto para Fortaleza, né, para o Brasil, para Fortaleza, mais precisamente dito. E logo em seguida veio o Cuca. E ele agora está dando um impulso, né? Foi criada uma base com o triatlon cearense, tendo esse primeiro degrau para aumentar o nosso campo de visão, né? Quando você sobe um degrau, você tem uma visão mais qualificada de onde você consegue chegar. E logo depois foi o Cuca trazendo mais oportunidade, dando uma visão melhor para os jovens. Eu tiro por mim, porque se não fosse o projeto, não fosse essa continuidade, não fosse o projeto do Cuca vindo para dar mais ainda vontade de continuar praticando o esporte, existem muitos outros caminhos que não seriam os certos, mas que trariam uma visão totalmente diferente do que é o esporte, o movimento e a liberdade de conhecer lugares diferentes. Que legal, né? Ou seja, o esporte já te fez viajar o mundo,
né? Você já conheceu alguns lugares. A gente já vai falar dos projetos do João para 2023, que são muitos também, muitos deles são internacionais, a gente vai falar disso. Mas dentro da cidade você viveu realidades de pessoas que começaram no esporte, depois desviaram do esporte, largaram o esporte por algum motivo. Em algum momento você largou o esporte, falou, não é para mim, vou buscar um trabalho, vou fazer outra coisa, ou você sempre conseguiu linkar o esporte ao trabalho, à sua vida, enfim? Demais. Tem que ter muita paciência para entender o que é o esporte, o movimento em si. Graças a Deus, a gente tem uma cidade muito livre, com espaços abertos amplos. Tem a nossa praia, Praia do Futuro, a Praia do Náutico, Titanzinho. Todos os lugares que dá para ter uma variação dentro do esporte, de uma boa natação, um ciclismo e uma boa corrida. Tem os clubes, Clube do Náutico, no qual eu tô faz 24 anos. O Clube do Ideal, já treinei com eles também. Mais 3 ou 4 anos, se não me engano, no BNB. Tem o Círculo Militar. Tem junto comigo há um tempo já, 12, 13 anos, tá o Diogo Porto, que foi quem me qualificou um pouco mais para entender o que era o movimento, o exercício, depois de ter alguma lesão. Não, vai para ali, faz um fortalecimento, faz uma parte mais de mobilidade. Alguns companheiros que vêm também dentro desse conhecimento. E eu costumo dizer que a seleção ela é muito natural nesse ambiente. Para você ver, a gente tinha um projeto de alto rendimento que era da FETRIES. A cada ano eram 20 atletas de todos os núcleos da cidade. E no final do ano tinha 4, 5 que continuavam. A seleção ia tirando. Era um pré-requisito ser o melhor no geral, na categoria. E aí isso ia qualificando. E outras pessoas que saíam para trabalhar, para cuidar da família, aí tinha filhos, aí tinha... E a palavra que eu digo desde o começo, né, que é muita paciência. Aí tinha dia que dava para nadar, tinha dia que só dava para correr, aí nadar, pedalar, correr, aí faculdade. Conciliar tudo isso vai te dando um patamar e uma visão diferente. Não é só isso, não, tem algumas responsabilidades, né? Tem gente que não se qualifica em manter. Não, 30% aqui, 30% aqui, mais 30% aqui. Não dá para fazer 100% em todas, mas vamos dar 100% do que a gente tem de condições em cada uma. Legal, pô. Vocês já perceberam que o João ele tem mais ou menos uns 129 anos, né? Com tanto de coisa que ele falou que ele faz, sim ou não? Muitos anos de vida. Eu conheci o João há 8 anos atrás. Eu precisava de fazer um teste de aptidão física na Força Aérea do Brasil. E eu entrei na Diogo Porto, que é a mesma assessoria que o João já executava o trabalho dele. E foi através desse momento que eu precisava melhorar o meu rendimento que eu conheci o João. Depois conheci todos os amigos do entorno. E foi aí que a gente viu que a gente precisava seguir pessoas que sabiam o que estava fazendo. E a gente acompanhou o João, aprendeu muito a questão de educativos. Assim, uma pessoa acha que é só simplesmente calçar o tênis e sair correndo. Demais. Muita gente acha isso, né? Então aí a assessoria existe para isso, tá? Diga-se de passagem, pessoal. As assessorias não são para vender uniforme, as assessorias são para assessoriar as pessoas que querem melhorar rendimento, que querem aprender alguma modalidade esportiva, que querem se agrupar, que querem se identificar com outras pessoas do esporte. Foi isso que a gente encontrou com o João e foi isso que fez com que a gente também avançasse bastante na corrida. Depois outras coisas desviou a gente para outros esportes. Eu também fiz uma etapa de triatlo, mas enfim, eu já conheço o João há muito tempo, conheço muitas histórias do João. O João não era nem pai, hoje o João tem um atleta de triatlon, só para vocês entenderem. Hoje o João é pai de um atleta de triatlon, muito legal ver a família desenvolver. Desde que eu conheço o João e a Daiane, eu posso falar dos dois. Eu nunca vi o João fora de um pódio. Eu sempre menciono a Daiane desse jeito, mas como eu estou na presença do João aqui, desde quando eu conheço o João, eu nunca vi ele fora de um pódio. Fora de um pódio eu nunca vi, tá? Então, o João tem muitas histórias, mas para vocês entenderem. Me conta aí, João, alguma coisa, porque nessa última corrida agora, você foi campeão da sua categoria. Isso, campeão da categoria. Mas eu quero entender o que aconteceu na sua última corrida fora de casa, lá na gringa. Como é que foi? Fora de casa, foi na Eslováquia. Na Eslováquia. Conta a história da Eslováquia, João. Há um mês atrás eu estava na Eslováquia, lá foi um perrengue para conseguir todo o material. Primeiro que eu não tenho bicicleta adequada. A bicicleta que eu tenho que agradecer muito,
que foi o Diogo que me arrumou e com ela que eu faço meus treinamentos, com ela que eu vou para assessoria, tô lá acompanhando o pessoal. E a experiência foi que eu tive que arrumar um contato lá que me desse condições de ter uma bicicleta. Então peguei ali, coloquei a hashtag, né? Triathlon Eslováquia, Triathlon World. Aí veio vários nomes e mandei. Saí mandando mensagem contando minha história, que eu já tinha ido para alguns mundiais, para o Havaí, para a França, com a ID Medicina. E aí contei tudo. E aí a STA, que é a Slovak Triathlon Academy, que é a academia de triatlon da Eslováquia, me arrumou uma bicicleta. Tal bicicleta que eu só peguei lá. Ah, você viajou sem bicicleta? Sem bicicleta. Você foi pro Mundial de Triatlon sem bicicleta? Isso, triatlon longa distância, né? Que nada mais foi e é do que 2 km de natação, 80 km de bicicleta e no final 18 km de corrida. Tudo isso acontecia numa hípica lá, a cidade era Samorim, uma cidadezinha bem pacata, pequena. Fazia o pedal, era uma visão incrível. De um lado era uma fazenda de milho, do outro lado era uma fazenda de girassóis. A gente ia até o final, voltava 40 indo, 40 voltando, depois calçava o tênis, fazia todo o percurso lá. Eram 3 voltas para fechar os 18 quilômetros. E aí peguei a bicicleta, treinei durante a semana. A gente ainda se perdeu ainda, foi bater numa rodovia lá que não podia. Foi escoltado pela polícia para voltar. Alguns perrengues, né? Coisa básica. Para voltar pro local da prova. Fiz a minha competição. Fui vice-campeão mundial na prova. Uma surpresa muito grande para... a gente sempre se acha pequeno, né? Mas foi o que eu disse pro meu técnico, o Diogo, né? Se Deus me deu esse desafio, vamos lá, vamos ver como é que dá. Não, mas tu não tem bike. Não, vamos mandar uma mensagem para lá, vamos ver se alguém consegue, algum filho de Deus. Se ele colocou esse desafio, ele sabe que eu consigo finalizar esse desafio. Se você insistir, você consegue. Inclusive, eu digo que se você conseguiu visualizar essa cena de você competindo lá, pode ir para cima que você vai conseguir. Demais. Deus nunca deixa você visualizar uma cena que você não vai poder participar dela. Tá? É muito verdade então isso. Muito verdade. Com certeza. Sim ou não? Nós temos um convidado ali que também fala muito bem, já. Oh, maravilha. Então, João, pronto, aí você voltou agora, aí continuou a preparação, fez o Iron agora aqui de Fortaleza. Mas tinham provas ainda aqui, tinha o circuito cearense de triatlon sprint, que teve a última etapa deles. Eu fui vice-campeão da etapa, fui vice-campeão lá mundial, voltei, fui vice-campeão da etapa e logo em seguida teve o nosso Cabra da Peste. Nosso honroso Ironman Cabra da Peste, né? Diga-se de passagem, foi o último ano esse ano. As distâncias eram uma distância de Ironman full. 3 km e 800 de natação, 180 de ciclismo e 42 km de corrida. A chegada foi lá no Espigão da Beira-Mar. Fui vice-campeão também, né? Ela tava sendo vice, o pessoal já tava tirando sarro já. E aí, vice-campeão? E aí, vice-campeão? Tava igual alguns times por aí, né? Tudo vice. Mas aí depois você aí no 70 você fechou com chave de ouro. 2 semanas, 15 dias depois, eu tive esse desafio. O pessoal tava dizendo, tu vai fazer, cara, tu acabou de fazer um full, tu vai fazer um 70.3, que no caso são 70.3 milhas, né? É a metade do full. É a metade do full, dá 140.8 milhas. É uma contagem na distância americana. Trazendo para nossas distâncias, são 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Finalizava ali também no aterro. Foi uma festa muito legal, Demais. A gente fez uma cobertura, a gente estava com 3 atletas lá, foi muito legal a gente ver a perseverança de pessoas. A gente tinha um atleta que inclusive também, ele fez o Cabra da Peste, se saiu muito bem, ele foi o primeiro colocado militar e depois ele participou realmente desse 70.3 também com destaque. Uhum. Eu fico muito muito impressionado porque a gente tem que ter resiliência em vários momentos. Demais. E aí, às vezes, na prova, né, vocês que são da elite, né, de alto rendimento, vocês não estão pensando na hipótese, por exemplo, de parar para arrumar várias vezes o pneu. Por exemplo, numa prova dessa que você está disputando mesmo vaga, se acontece alguma coisa de pneu, de corrente, de bicicleta, você já abandona a prova. Existem alguns problemas que acontecem, assim, aconteceu até com a campeã mundial, a vice-campeã mundial, agora na última etapa que teve nos Estados Unidos, ali no Canadá, que a garrafa dela caiu. E aí toda a suplementação, todo o preparo que ela fez durante o treino,
tá dentro daquela garrafa, a alimentação que ela precisa para terminar a prova dentro dos 100% calculados que ela fez durante o treinamento. Então isso pode acontecer. Furando o pneu, a gente leva câmara de ar reserva, o CO2, mas aí já indo para o extremo de quebrar a corrente, aí tem que esperar o mecânico vir de moto, ajudar, se ele tá ali disponível pra gente. Acontece com muitas outras pessoas. Nessa prova mesmo, o cara que tava na frente, a gente fica em uma distância de cada atleta, de um atleta pro outro, existe uma distância permitida. E o atleta que tava a 2 atletas na minha frente, ele furou o pneu. E aí, no caminho que ele tava, a gente só tem que desviar para não pegar também no mesmo vidro, na mesma sujeira que tiver na pista e vai seguindo. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu de eu furar o pneu. Depois da competição, às vezes a gente tem uma surpresa. Vai na transição pegar a bicicleta, né? Pegar a bicicleta ali, a retirada do check-out. E aí o pneu tá furado. Ainda bem que foi depois da prova, né? Às vezes quando fura antes da prova também é como se fosse um presságio. Não, graças a Deus, tá furando agora para dentro da prova não acontecer isso. Nada. Legal, cara. É aprendizado. Eu acho que toda prova, por exemplo, que aconteça isso também, pode servir de aprendizado. Pode servir, talvez, de você ter um pouco mais de cuidado de preparar a bicicleta, de fazer manutenções periódicas. Apesar de todo esse problema aí da bicicleta, é importante que você se prepare também. Pode acontecer cãibra, pode acontecer de você perder alguma suplementação sua. No caso da suplementação, dá bastante essa possibilidade, né? De ter cãibra, de dar uma baixa energia no corpo, tu não consegue se alimentar direito, tem que fazer uma variação, ver como é que tá aqui a alimentação. A professora Elô, que ela é do Náutico, ela é nossa professora de natação. E aí ela disse, porque tem o sol, tem o vento e tem a hora, né? O pessoal que faz o kitesurf é que sabe que tem a hora que vai entrar o vento, e ela deu a dica. Ó, tu chega antes das 8 horas, que o vento vai estar entrando aí, o sol vai abrir e aí a intenção era, irmão, vou chegar antes do sol esquentar, vou chegar antes do vento começar. Mas na prova não tem jeito. Não tem jeito. A disputa é muito grande. O pessoal, rapaz, e o sol, João? E o vento, rapaz? Eu costumo dizer que se eu estiver na frente, o de trás está rasgando a perna, botando força na musculatura para me pegar. E se ele estiver na minha frente, sou eu que estou atrás fazendo essa perseguição, querendo pegar ele, tanto na natação, segurar na bicicleta e finalizar a prova na corrida, ultrapassando o mais próximo possível, querendo sempre como ponto principal dessa prova a vaga para a Finlândia, né? Então eu tinha que ser obrigatoriamente ser campeão na minha categoria, independente do que acontecesse, eu ia ter que dar um jeito. Graças a Deus me permitiu a vitória e a vaga. É isso que eu já ia começar a contar das histórias do João em relação à agenda do ano que vem. Então, com esse campeão do Ironman Fortaleza, você já garante a vaga para o Mundial da Finlândia. É isso. Já está garantida a vaga. Já está garantida a vaga. Beleza. Eles dão... eu subi no pódio, né? Diga-se de passagem, um pouco quebrado, quase que eu não conseguia subir no pódio. E logo em seguida eles fazem a rolagem de vagas, como eles chamam. Você já tem que ter a certeza de que vai participar da prova. Senão ele passa pro outro e pro outro, até alguém já quiser participar da prova e tiver condições. É porque você paga na hora. Você acabou de ser campeão, você já tem que pagar a inscrição do Mundial do ano que vem. Isso, eu tenho até que agradecer a Cláudio Tex, que foi o cara que fez isso. Não, fica à vontade, pode fazer propaganda para eles, merecem. Com certeza. Ele veio na semana da competição e eu disse para ele, cara, tu foi enviado por Deus. Aí ele veio com uma proposta, né, cara, corre com a minha camisa. Que aí a gente vê como é que fica. Pois é, cara, tem o Mundial, tem aqui o 70.3, eu posso correr com a tua camisa, subir no pódio e ainda levar ela para a Finlândia. O que eu tenho que fazer? Então, me ajuda a fazer a inscrição para a Finlândia. Que era em euro o campeonato mundial. E eu vendo umas camisas que são para conseguir esses recursos. Né? Inclusive eu trouxe, eu vou fazer propaganda aqui. Vou fazer propaganda. O João, ele faz as camisas do triatlo, que é até aquela camisa que tá mostrando ali, ó. Põe na câmera aqui central. É essa camisa, ó. Essa camisa o João vende para poder arrecadar fundos para essas viagens. Eu trouxe aqui, ó. Eu também participei. Então, você tem essa camisa, atrás está escrito atleta, mesmo que você não seja atleta, você pode ajudar, tá? Então, você fala com o João, a gente vai deixar, João, os contatos todos aqui no
na descrição do vídeo para que as pessoas entrem em contato, quem quiser contribuir. Maravilha. Na verdade é assim, quem quiser ir para a Finlândia, né? Quem quiser ir passear, quem quiser levar o nome da sua empresa para a Finlândia, o João está aqui com essa oportunidade e, obviamente, porque você está ajudando um atleta que realmente se dedica ao esporte. É bem diferente de entusiastas. Ele é um atleta de verdade, que treina todos os dias, que se dedica, que vive o esporte. E aí o João está fazendo esse trabalho com as camisas, que é muito legal. Eu vejo todos os dias ele coloca um story de muita gente que está contribuindo. Na verdade, você não está doando, você está ajudando um atleta e está adquirindo uma camisa que você também vai usar e vai fazer parte dessa história. São muitas coisas. Você pode torcer pelo Brasil Pode torcer pela Copa. Ele tem a manga da bandeira do Brasil. Participando do World Triathlon, do Ironman, e essa aqui, ela é pro primeiro mundial do ano que vem, que é para Ibiza. Eu nem falei ainda, mas é porque essa camisa, na verdade, antes da Finlândia, João também vai para Ibiza, né? Então é um calendário cheio, eu nem falei todas as provas não, mas um calendário cheio que o João vai competir ano que vem, então parceiros, quem quiser entrar com o João aí para fazer com que aconteça esse calendário, porque ele já visualizou. Então você tem que colar aqui para ajudar que ele realize isso, tá? E ótimo. Essa prova, essa que qualificou para Ibiza, ela foi uma prova em Olinda. A gente nadou com os tubarões lá em Recife ali. Nem foi aqui a prova, mas é porque o João viaja o Brasil todo atrás de pódio. O João é o caçador de pódio. Essa é a primeira qualificação que é para Ibiza, né? O Campeonato Mundial de Triatlon. Ibiza vai ser quando, João? Vai ser do dia 29, é uma prova imensa, é algo espetacular, que é a ITU, que é a União Internacional de Triatlon, a Union Triathlon International, ela organiza essas provas. E nessa prova que eu me qualifiquei agora, ela é um aquathlon. Eu tô qualificado para o aquathlon, mas essa da Eslováquia foi a qualificação que eu consegui de 2021 para o triatlon de longa distância, que vai ser aqui em Fortaleza a nova qualificação para essa prova. Então é a chance de eu fazer 2 provas em uma só, tanto o aquathlon quanto o triatlon de longa distância. Que legal. É um campeonato brasileiro. Vai ser o brasileiro de longa vai distância. Ser o qualify também dessa competição. Isso, exatamente. Nessa prova, essa prova de 70.3, eu já tinha um título e ela me qualificou em 2019 para Nice, na França. Nice, na França. Que é uma cidade incrível, perfeita. E essa aqui, que foi também que me qualificou para esse da Eslováquia, que me qualificou agora para Ibiza. Que doideira, cara. Muito legal, né? Quando você vê uma pessoa assim que não para, o João não para. Literalmente o João vive do esporte, vive para o esporte e ele inspira muita gente. Quando você vai ver uma prova de triatlo no Ceará, e eu tô falando Ceará porque eu considero o Ceará um celeiro de grandes atletas. Demais. Sempre vai ser os mesmos. Desculpa quem tá começando no triatlon, mas eu já tô avisando. Aqui no Ceará, sempre vai ser os mesmos que estarão ali na cabeça, batendo cabeça para chegar na frente. Sempre são os mesmos, são meninos, são jovens dedicados, jovens que poderiam estar em outro caminho, isso é o que mais me impressiona, tá? Demais. Não é jovens que vieram de berços ricos, que tem bicicleta de última geração, que tem os melhores tênis, não é isso, né? Nós temos exemplos de muita gente que se dedicou para chegar onde chegou, são muito humildes. Eu converso com todos eles, né? Eu não entro na rivalidade, eles são rivais só dentro da pista, tá? Eles brincam entre eles, conversam muito, eles não são rivais fora da pista, fora da competição, e eu converso com todos eles, eu entendo a vida de que cada um deles leva, a dedicação que eles têm, então pra gente é um orgulho ter essa visita do João aqui no podcast, né? O João é um cara que eu conheço, não vou dizer que é desde criança, mas há 8 anos e acompanho a vida dele, a vida da Daiane, a vida do mini atleta, que eles já estão também colocando ele nas provas. Conta aí, como é que é? O Joaquim, ele competiu agora no Ironman. Competiu, fez o Iron Kids. Eu costumo dizer que ela me ensinou o que eu faço, foi o que deu mais vontade. E ele veio agora como head coach, né? Um coach mesmo, professor, que é o que faz toda essa movimentação. Eu vou pro 70.3, pelo que eu vou, pra que eu vou? Para ensinar ele. E ele que ensina pra gente, né? A primeira prova, na verdade, foi a dele, o 70.3. O Iron Kids foi no sábado de manhã. E aí ele já deu aquela inspiração, ele correu 400 metros. 400, acho que foi. 200 metros na corridinha, só que antes a gente foi até o final dos cones, que ele queria saber qual o final, o limite dos cones, né?
Aí quando chegou na hora, eu corri do lado dele, ele fez a voltinha lá, voltou, a corrida feliz dele. E a Daiane fez a prova dela. A Daiane excelente, estourou na prova também, demais, nadou muito. E eu consegui pegar isso como exemplo e fazer minha parte, né? Para tentar levar o esporte, o conhecimento, trazer tudo isso. Falou dos meninos, a gente treina junto, né? Toda essa rivalidade é dentro da competição. E eu costumo dizer que uma pergunta, né? Você tem fome de quê? A fome não é muito, né? Não é só de comida, né? Ela é mais por vontade de você querer alguma coisa. No caso da competição, de querer ser melhor, de levar o corpo no limite dele e, consequentemente, ultrapassar esse limite. Mostrar para as pessoas que dá para fazer e dá para fazer bem, dá para viver, dá para se movimentar e estender mais a vida. Legal. Gente, deixa eu só falar. O João treina muito. Vocês já perceberam? Ele treina muito pelos títulos, pelas competições que ele participa. Mas o João também lê muito. Lê muito. O João sabe muito. Nada. Ele sabe muito de muitas coisas. A gente pode começar a falar de coisas aqui de astros, de moléculas. O João sabe muita coisa, tá? Ele dedica mais ao esporte, obviamente. Mas eu já vi muitas vezes o João em cima da bicicleta, no rolo, e lendo. Ele passava horas e horas lendo. Então, você que está querendo começar no esporte, o João é um exemplo. Toda essa turma aqui do triatlon do Ceará é um exemplo de garra, de determinação. Eles apresentam para a gente como é que eu explico? Uma carreira que faz com que a gente tenha vergonha de dizer que tem problemas, a gente tem vergonha de dizer que não pode hoje, que está cansado. Quando você vê a determinação desses meninos, a vontade deles tem de vencer, se você der alguma desculpa para não fazer uma vida atlética, para não ter realmente uma dedicação ao esporte, é vergonhoso para você, viu? Então, aprenda um pouco com esses meninos, vocês vão conhecer eles mais, que a gente pretende mostrar muito mais sobre eles. Então, há 3 dias atrás a gente publicou aí o vídeo que a gente gravou no 70.3. Então é importantíssimo que vocês entendam que eles fazem o melhor com o pouco que tem para cada vez fazer melhor ainda. É um exemplo. Obrigado, viu, João, você está aqui. Eu que agradeço, cara, pelo incentivo, pelo apoio de estar aqui, de mostrar o que é esse nosso esporte, não só o triatlon, mas individual em cada um, a natação, o ciclismo, a corrida. Todos os outros, né? Caminhada, crossfit, canoagem, tudo que faz você se movimentar é o que faz você ter vida, né? Eu estava conversando um dia desse com aluno da assessoria e amigo também de triatlo. Ele perguntou ao pai dele, né? Pai, quando ele era mais novo, pai, o que é importante para você? Aí o pai dele pensou, pai, eu te respondo amanhã. Foi algo que fez ele, foi um boom na cabeça de ele pensar, pai, o que é importante para mim, né? Vamos lá, é casa, é vida, é dinheiro, é meu carro, é minha moto, são meus títulos, são o quê? Aí ele pensou e tal, no outro dia, pai, você sabe a resposta? Aí, cara, são 2 coisas, né? Ele disse, né, são 2 coisas. Aí qual é a primeira coisa? Aí ele achou que fosse alguma coisa, né? A menina achou que fosse um negócio, uma resposta, bem, né? Paz, um bem, o dinheiro que eu tenho no banco, o nosso apartamento, a nossa fazenda, nosso sítio. Aí ele disse, cara, é a saúde. Aí, a saúde? Tá certo. E a segunda coisa? A família. E a primeira delas é como se fosse aquela coisa, são 3. Primeiro é a saúde, que ele disse se não fosse vida, se não fosse a saúde, para estar todo dia acordando cedo, agradecendo a Deus, fazendo o que ele sabe fazer, ele não conseguiria ter a segunda, que era a família. E a terceira é só se lembrar das outras 2 anteriores. Então, a saúde, sem vida você não tem mais nada, e depois a família, que é o que ele proporciona todo aquele valor, toda aquela vontade de você acordar cedo, de que, não, vou fazendo isso pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha família, que é quem me deu suporte para que eu consiga seguir isso. Quando ele me falou isso, rapaz, acho que é verdade mesmo. A vida, o movimento é tudo. Se você não tem a vida, você não tem mais nada. Legal, né? Quer acrescentar nada não, mano? Ele vai falar na hora dele, ele gosta de falar. Cara muito religioso, gosto muito dele. Mas isso é importantíssimo, João. Inclusive, né, eu respeito todas as religiões. A gente está vendo na Copa aí uma problemática por intolerância. Mas as religiões é algo muito importante da gente respeitar. E a religiosidade das pessoas, mais ainda. Né? Então eu acredito que cada um tem o seu Deus. Cada um acredita no seu Deus. Mas nessa lista que você colocou de saúde e família, acima a Deus, né? Claro que ele não entra em nenhuma lista, ele é soberano a qualquer outra coisa. Com certeza. Mas a palavra Deus tem no meio as 2 letras que significa eu. Então, se você não
tem Deus dentro, você não existe. Na verdade, respeitando todas as religiões. Mas se você não tem Deus, você já não consegue ter verdadeiramente saúde, não consegue verdadeiramente ter família. Então é legal você falar isso, né? Mais uma vez o João demonstra que ele não é só corrida, né? Ele não é só músculo, mas é legal a gente saber sobre isso, é legal a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que às vezes quer desistir por pouca coisa, às vezes não acredita que ele tem um plano aqui, que ele precisa de executar, né? Então é muito legal falar sobre isso dentro dos esportes, dentro do consultório. Eu gosto de falar muito isso, você deve falar isso com outros meninos que às vezes estão querendo se desviar por outra coisa, e aí você dá uma palavra dessa que ajuda que ele concentre-se outra vez no que realmente é digno, no que realmente faz sentido pra gente aqui nesse planeta, né? E os ETs estão vindo buscar quem não está cumprindo o propósito. Eu já estou avisando isso. Com certeza. Quem não está cumprindo o seu propósito aqui na Terra, os ETs vão vir buscar. Tem outros ETs. Quando a vida está ficando dura para você, é porque você também está ficando duro com ela. Então a balança ela se mantém regular, né? Nada é de mais ou de menos, ou de menos ou de mais. Se a vida está começando a ficar dura, quer dizer que você também está ficando duro, né? Se a vida está muito fácil, quer dizer que você está ficando meio um pouco mais fácil também em toda a sua rotina, né? É que, na verdade, você não está pegando pesado, né? Se você não está avançando, vai ficar muito fácil as coisas. Vai ficar tudo muito sem graça. É o que a gente fala, né? Aquelas frases prontas, que até coloquei outro dia no Instagram. É que na zona de conforto não tem evolução. E na evolução não tem zona de conforto. Se você está crescendo, se você está melhorando, obviamente vai ter o desconforto. E é nele que a gente evolui. Não tem outro caminho. Não tem caminho fácil para tudo, tá, pessoal? A gente está falando com atletas, mas você que está querendo emagrecer, você que está querendo hipertrofiar, você que está querendo passar num concurso, você que está querendo um novo emprego, um aumento salarial, sem esforço, sem desconforto, não tem resultado. Ou até tem um resultado falso, um resultado que não vai ser duradouro. Então lembre-se disso, sempre que você tiver um caminho com uma certa dificuldade. Fala, não, faz parte mesmo do caminho você ter dificuldades, viu? Às vezes a gente escuta também, né? Tem muita sorte, tem sorte, mas aí acordar cedo, treinar, subir em cima da bicicleta, cair no mar, correr na chuva, isso confunde-se com sorte, né? Mas ninguém tá lá, né? Tem até uma música do Eminem que tá certo, então vamos lá, calço minha chinela e caminho com elas um dia. E aí a gente pode trocar, você calça minha chinela, eu calço. É uma música dele. É uma música, eu sei, mas aí traduzindo seria que o cara vivesse um dia na pele dele. Para saber o que é uma dedicação. Isso é verdade. Então, pessoal, quem chega primeiro no Ironman, quem vai para o Mundial no Havaí, quem vai para o Mundial na Finlândia, na Eslovênia, Nice, na França, não é uma pessoa que treinou só no final de semana, né? Óbvio. Com certeza. Então isso é muito legal de ter o João como exemplo. Exemplo dos meninos, né? Vocês sabem que eu tenho uns meninos. Inclusive, vou contar uma história rapidinho aqui. Agora pode contar. O João foi disputar um Ironman em Fortaleza, eram 70. E eu tava com a missão de entregar para ele uns suplementos, né? Uma água de coco. E aí eu tava como staff do Iron. 2018, né? 2018, né? 2018. Eu tava como staff do Iron. Eu me inscrevi como staff. Olha que loucura. Porque eu queria facilitar esse acesso do João a essas águas de coco, porque somente os atletas podem receber ajuda de quem é staff, de quem é o pessoal responsável pela hidratação. E eu fiquei na hidratação 2018. Fiquei sentadinho ali do lado da hidratação, passava um atleta, eu entregava, passava um atleta, eu me molhava. E nesse dia eu encontrei 2 meninos que falaram, meu sonho é fazer um Iron. Um dia eu vou estar correndo aqui e alguém vai me estar dando água. E hoje... Incrível. É foda, emociona. Perfeito. Hoje esses meninos, eles fazem o Iron. O Matheus, inclusive, ele começou sem saber nadar. Eu falei, Matheus, você tem 1 ano para fazer o Iron. Ele não sabia nadar. Ele não sabia nadar. Era mesmo. Em 1 ano, o Matheus aprendeu a nadar e fez o Iron. O outro é o Thiago, que a gente está falando agora, que foi campeão do militar agora. Então, são exemplos de meninos que se dedicaram, não sabiam. Eles falavam, meu sonho é fazer um Iron. Eles não sabiam nadar. Eles começaram a correr. Em 1 ano, a gente transformou esses 2 meninos em atletas e hoje são... O Matheus ganhou como melhor do ano esse ano. E o Thiago também se destacou bastante, ganhou na categoria militar. Incrível. Desse Iron. Então, são meninos que eu, com a intenção de ajudar o João, acabei transformando a vida de outras 2 pessoas, que eles também vão aparecer aqui em algum momento. Eles estavam como staff contigo lá, né? Eles estavam como staff. Eles se inscreveram como staff.
Eu não conhecia. O sonho deles era ser atletas de Ironman, mas eles se inscreveram como staff para ganhar um dinheiro, para entregar água, para ter acesso mais perto a grandes atletas. Dentro do grupo tinha o João Martins, mas tinha atletas de renome, que eles eram fãs desses atletas. Com certeza. E eles queriam ser staff para poder entregar água. E nessa história eu conheci eles e a gente conversando ali, e molhando os atletas, e xingando os atletas que xingavam quem estava entregando água, porque não podia molhar o pé. Tem uns atletas que se acham, né? Eu falava para eles, amigo, quem vai ganhar essa prova já chegou há muito tempo, não precisa de ter pressa, curte a prova, desfruta. Eu tinha um respaldo para falar porque eu não estava ali como um Zé Ninguém, eu estava como o staff do João, disfarçado de staff do Ironman. Disfarçado. Mas aí eu conheci esses dois meninos e hoje eles só trazem alegrias pra gente também com essas provas. Então, são histórias assim que acontecem no esporte. São histórias muito legais. 2018, 19, 20, 21, 4 anos aí. 4 anos, um super destaque. Não, e detalhe, a gente treinou, eles fizeram um Iron um ano depois, veio a pandemia. E eu falei para eles, vocês não vão parar de treinar e a gente vai fazer um Iron dentro de casa, não lembra não? Eu fiz um Ironman com as mesmas distâncias com eles dentro do condomínio do Thiago. Não podia aglomeração. Eu, eles, o pai do Thiago e eu acho que a esposa do Thiago. Só nós, num condomínio, incrível, com toda a preocupação. E eles fizeram um Ironman dentro do condomínio, para não perder o ritmo, demonstra que eles queriam muito. E eles continuaram treinando. Passou-se essa pandemia, eles voltaram aos treinos e, enfim, todos eles têm grandes histórias para contar também. Esse período de pandemia foi um período de bastante seleção. Lembro que eu ia treinar na praia e aí passava a viatura, eu entrava dentro d'água, voltava, tinha cavalaria, eles não iam entrar com um cavalo e tudo dentro d'água, né? E aí eu saí, ele, rapaz, tu tá treinando, tá? Não, eu ia com a minha máscara, né? Já tô indo pra casa já, muito obrigado. Tá. Aí no outro dia eu tava lá de novo, aí já tava um bocado de faixinha amarela na pista. Porque não podia treinar nesse período, né? Não podia. Teoricamente não podia, né? A ideia era não. Tiveram projetos de que o esporte ele te dá uma. De fato dá, né? Um bom condicionamento físico e você pode se tornar mais imune e aumentar a sua imunidade. Você aumenta o seu sistema imunológico quando está fazendo atividades. Inclusive, se você precisar visitar uma UTI do hospital, não tem nenhum grande atleta lá internado durante muito tempo. As pessoas que têm músculos, né? Na verdade, o músculo é um seguro de vida. Quanto mais músculo, mais você vai conseguir combater qualquer outro ataque que você tenha. Seu sistema imunológico melhora muito. Obviamente, tem que estar com a alimentação adequada. Mas, por outro lado, a gente tem que levar em consideração que exercícios até a exaustão, exercícios de alto rendimento, eles poderiam abaixar esse sistema imunológico, você ficar susceptível a pegar qualquer um dos vírus que esteja no ambiente. Então a ideia das academias demorarem tanto para voltar é porque era um ambiente que ficava muitas pessoas susceptíveis a contaminarem umas às outras por conta das baixas de imunidade após um treino. Mas assim, foi melhorando, enfim, a gente espera que não se repita esse momento em que todo mundo queria sair de casa, enfim, uma série de coisas que não vem ao caso agora. Né? Mudou muito a cabeça do pessoal. Mas foi um aprendizado. No começo o pessoal, eu quero ir pra cá, antes da pandemia, eu não tenho uma folga do trabalho, eu só tenho sábado e domingo, final de semana, ou como é que posso dizer? Uma férias ali, e aí entrou a pandemia, todo mundo ficou dentro de casa. Aí depois, eu quero sair pra rua, eu quero sair. E na verdade não queriam trabalhar, queriam ficar de folga, e depois quando estavam de folga queriam trabalhar. Entendo todos os casos, a gente não está aqui questionando nem julgando quem estava de que lado, mas a gente está aqui para defender a saúde. Obviamente o propósito desse canal é defender a saúde, e a ideia é que você entenda que se você está bem, se você está saudável, se você tem uma boa imunidade, você pode viver em sociedade. Obviamente, se você não se alimenta bem, você não faz atividades físicas, você não dorme um sono reparador, você está mais susceptível a ter doenças e a transmitir doenças. Então, quando a gente não entende o que o sistema faz, nós começamos a ser portadores e transportadores de problemas um para os outros. Então a gente tem que ser saudável para transbordar essa saúde para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam saudáveis e todo mundo viva num ambiente saudável. Isso é tão verdade que há mais de 2000 anos está escrito, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, mas primeiro se ama para tu amar o teu próximo. Primeiro se cuida, tem saúde, tem bem-estar, tem autocontrole, autoconhecimento.
Pra aí sim tu conseguir, vamos lá, então, vamos ajudar aqui o cara. Precisa de quê? Eu sei nadar, ele não sabe nadar. Vamos ver aqui, vamos lá, vamos ensinar a nadar. Quer nadar? Vamos ver. Não sabe correr. Ah, mas eu consegui correr, eu consigo correr. Tem uma prova disso, tem um troféu, tem uma medalha. Vamos lá, vou ensinar você a correr agora. Aí tem toda a parte técnica, né? Passada, respiração no mar, ficar tranquilo, respirar, vai com a boia. Ciclismo, segurança, vamos lá, vai com a bicicleta. Escolher um local adequado. Não, é super interessante porque está em qualquer âmbito isso, né? Você está falando Demais. de 2000 anos, mas se você entrar no avião, a aeromoça vai falar, primeiro coloque a sua máscara, depois ajude o próximo. Porque isso é meio que óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Exatamente porque as pessoas não entendem que elas têm que se cuidar. Eu vejo, inclusive, posso até ser mal julgado agora, o que eu vou falar, mas às vezes eu vejo mães muito preocupadas com os meninos e não preocupada consigo mesmo. Só que ela esquece que depois, nesse momento, ela está preocupada com o melhor para o filho, tá tudo bem, tá? Melhor para o filho, quer que ele cresça bem, quer que ele cresça forte, mas ela não se cuida. Aí ela esquece que depois ela vai ter que ser cuidada pelo filho. E se ela não tiver boas condições, ela acaba por inverter o papel. Então ela precisa ser saudável para que ela transmita isso para os filhos, inclusive o ambiente saudável. Comprar, quem faz compras da casa? Não é a criança, não é o filho, são os adultos. Então, parte de você se cuidar e ser exemplo, que é o que a gente fala sempre aqui, que o exemplo arrasta, é uma frase nossa, não foi a gente que inventou não, mas é uma frase nossa do que o exemplo arrasta exatamente por isso, porque você é o exemplo. Né? Todo mundo que conhece o João não conhece o João por nenhuma outra coisa, conhece pela insistência dele de ser um atleta, pela perseverança dele de treinar independente das condições. E é isso, cara. Demais. Eu digo, o Joaquim tem 4 anos, então tudo que a gente vai fazendo ele quer fazer também. Então ele fica em casa correndo de um lado pro outro, aí já pega a medalha, o troféu, eu sou campeão. Ele tá com uma bicicletinha, aí eu fico pedalando no rolo. Aí ele não tem o rolo, né? Não dá pra ele pega a bicicleta, bota 2 tijolos assim, ó, bota o pneu de trás segurando aqui, ela fica apoiada na parede. Eu tô até com um vídeo aqui, dá pra mostrar o vídeo? Dá pra, e aí ele dá pra mandar pra ele enquanto eu falo, você manda pra ela, não dá? Fica pedalando na bicicletinha e aí fazendo o que a gente tá fazendo, tá na natação. Eu digo assim, por parte do exemplo, o que você faz? Seu filho vai fazer a mesma coisa. O que você fala? Ele vai falar a mesma coisa. Como é que você conversa? Como que você transmite o que você faz? Ou como que você recebe, né? Não é muito a ação que você tem, mas como que você tem a reação do que acontece com você, né? Ah, o sol tá quente. Não, vou correr. Ah, eu vou pedalar, tá chovendo. Não, tô pedalando. Aquela ação e reação, aquela reação à ação que você recebe é o que você faz, é o seu exemplo, tanto para pessoas maiores, quanto principalmente para criança, né? O exemplo que ele tem dentro de casa, ele vai seguindo, vai querer fazer. É interessante demais isso. Claro. Não, isso é muito verdadeiro. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem entender isso, é que a gente realmente tem que inspirar outras pessoas, tem que trazer um certo conhecimento para outras pessoas. Eu poderia falar o dia inteiro com o João aqui, né? A gente vai tentar colocar esse vídeo seu junto com as outras edições, João, fica tranquilo, que a gente consegue talvez colocar durante a edição para apresentar para os meninos, para todo mundo assistir. Porque se a gente tentar focar aqui nas câmeras, talvez não dê muito certo. Mas a gente já inclui ele no vídeo. Queria falar muito com o João a tarde inteira. A gente já falou muitos anos, mas a gente queria continuar falando para ele. Mas como a gente falou de imunidade, eu tenho que falar aqui do nosso querido apoiador aqui. É um produto que eu conheço. Não carrego nomes aqui na camisa de quem eu não aprovo, tá? Então, só para vocês entenderem, a Colostro é uma fábrica, a única fábrica da América Latina que traz pra gente esse produto, que é importantíssimo, tá? Eu conversei com o João aqui antes, só para vocês entenderem. Colostro é aquele primeiro líquido que sai da mama dos mamíferos para entregar para os seus filhotes o que há de melhor em relação ao sistema imunológico, recuperação, enfim, IgG, IgM, fator de crescimento. E desde 2018, o Brasil está sendo liberado para consumo como suplemento. Então a gente tem a fábrica da Colostro que nos traz essa proteína Gold, tá? E aí eu estou aqui para presentear o João com um pouco do que é esse colostro. Eu conheço a fábrica desde tirar o colostro da vaca até essa caixinha aqui, ó. E detalhe, a caixinha foi feita por brasileiros aqui no Brasil. O que eu estava conversando com o João antes de começar aqui é que pela VADA, pelo doping, se você exagerar nas doses, muito longe do que a gente prevê aqui, tá, pessoal? Era se a pessoa consumisse 2 caixinhas dessa por dia. É uma dose absurda.
daria doping. Só para vocês entenderem o quanto ela pode melhorar a nossa potência de esporte, é que se você consome exageradamente 2 caixinhas dessa por dia, aqui é uma caixa para um mês, imagina, você pode ser pego no doping. Mas é uma suplementação que o mundo inteiro usa e que agora nosso querido João também vai usar. João, obrigado pela presença, viu? Se você quiser finalizar com boas palavras aí, finaliza já com a sua caixinha de colostro. Maravilha. Obrigado pela presença, obrigado de verdade por você ter vindo aqui e espero que a gente se encontre mais vezes com você subindo mais vezes aos pódios. E quem sabe, né, Colostro? Quem sabe a gente vai viajar com o João, vamos para Ibiza, ou Finlândia, maravilha. Não tem problema, viu? Vamos correr atrás disso, tá bom? Então, obrigado, João. Suas últimas palavras, mas últimas hoje, né? Óbvio. A gente vai conversar bastante. Maravilha, eu só tenho a agradecer a todos você, a ti pela oportunidade, a todo esse aparato, algo muito novo que está começando agora na internet, que é difundir esse conhecimento, né? Eu imagino, existem muitos livros, aí você pega um livro, alguns são compilados de várias pessoas, e alguns são de uma pessoa só, no caso chamadas biografias. Então, nesse momento está tendo uma entre aspas, biografia minha, mas já imaginou uma biografia tua? São quase 8 bilhões de pessoas. Imagina 8 bilhões de biografias, o tanto de ensinamento, o quanto que sorriram, o quanto que choraram, o quanto que lutaram para ter o que tem agora. E para estar aqui agora, eu tenho certeza que todos fazem parte, todos que estão comigo no treinamento do dia a dia, e todos que vieram antes de mim, né? Todos os nossos antecedentes que fizeram tudo isso acontecer para a gente estar aqui, para conseguir passar um pouco do que eu aprendi e o que tenho para aprender para todos que vão assistir esse vídeo. Que legal, pessoal. Então é isso. Se você achou que fez sentido, se você quer compartilhar todo esse ensinamento que a gente fez aqui com outras pessoas, você compartilha aqui, mas escreve também, faz um comentário, fala mal do João, fala bem de mim, faz o que você quiser, mas escreve aqui nos comentários, inclusive sugerindo novos convidados. Será um prazer para a gente trazer pessoas como o João, que são exemplos para o esporte, para a saúde, para a vida. Tá bom? Então um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.